chamar a Elika Takimoto, educadora, filósofa, militante em defesa da educação feminista. David Domênico, compositor da Mangueira, um grande militante pela cultura também. Já pode começar? Pode. Botei o microfone aqui. Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria dizer para vocês que, desde abril, a gente tem na TV 247 um espaço chamado Estação Sabiá para discutir arte, cultura, liberdade e resistência. Porque, como vocês sabem, mais do que nunca, é importante falar sobre esses temas, é mesmo urgente, no momento em que cultura e educação estão sendo fortemente atacadas por esse governo e que é preciso resistir. Então, para resistir, a gente fala sobre cultura e educação e arte. Então, a gente tem hoje aqui a Elika Takimoto, que... Elika é professora, escritora, física, filósofa. Ela é coordenadora de física do Cefet e acabou de lançar um livro chamado Nós Somos a Tempestade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o David Domênico é o grande autor do maravilhoso samba da Mangueira, Histórias para Ninar Gente Grande. Sambista, vamos falar sobre isso também, sobre a Mangueira e sobre o samba, sobre a resistência. Talvez a gente comece com a Elika. E Elika denunciou, acho que foi anteontem, se eu não me engano, um segundo golpe no Cefet, onde ela é coordenadora de física. Queria que a gente falasse um pouco sobre essas intervenções nos órgãos de ensino públicos no Brasil. E, nesse microcosmo do Cefet, a gente pode ter um panorama maior sobre o que está acontecendo. Oi, gente. Boa tarde. Alegria imensa estar aqui, mais uma vez, com Regina Zappa, e aqui uma honra, né, estar aqui com o David, nessa luta, exatamente, de uma resistência nossa. Bom, acompanhar tudo isso que está acontecendo nas universidades, institutos federais e no Cefet dói muito, dói demais. Eu sou professora há 26 anos, estou no Cefet desde 2006, professora da rede pública estadual e agora da federal. Assim, sempre foi muito difícil ser professor no Brasil, de uma forma geral, mas nunca as condições de trabalho nos deprimiram tanto. Agora, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, eu nunca vi tantos colegas em depressão, desesperados com o que a gente está vendo. Ver esse sucateamento nas universidades, no Cefet, nos institutos federais, na educação pública como um todo, é como e sendo professora, é como se a gente estivesse vendo um filho sendo atropelado. Eu tenho 3 filhos e o desespero eu acho que é muito similar. A dor é muito similar. O que está acontecendo no Cefet é gravíssimo. A gente está sob uma intervenção federal e a gente acompanhou essa semana o aparelhamento todo do Cefet
para a instalação do Futurice, que é um projeto que tira a nossa autonomia. O objetivo desse governo, exatamente, eles não valorizam, a gente já sabe que não valorizam a pesquisa, não valorizam a ciência, não valorizam professores e professoras do Brasil. Nunca, na minha vida, pensei que eu fosse ser vista, como estou vendo hoje, como inimiga da sociedade. E eles falam que nós fazemos um tipo de doutrinação nas escolas. E estão colocando a população, estão tentando colocar a população contra nós, professores e professoras universitários, de institutos federais, de escolas públicas, falando que nós doutrinamos. Eu acho interessante a gente começar a pensar sobre o conceito aqui de educação, porque sempre que a escola surgiu, ela surge exatamente num contexto... A nossa história, o sistema tradicional de ensino, ele já nasce excludente em essência. Quando você educa somente, só permite que uma elite chegue às universidades, esse foi o nosso sistema, isso já é excludente por natureza. O que a gente viu no governo anterior, nos governos anteriores, exatamente no governo do PT, quando a gente vê, né, a política das cotas sendo implementada, e eu vi isso no Cefet acontecer, a gente vê o empoderamento de uma classe. E eu não posso falar em resistência à educação sem falar em política pública nesse sentido. Eu acho que o maior símbolo de resistência e de avanço que a gente teve em educação foi exatamente a política das cotas, estabelecida no governo do PT. A gente viu a diversidade imperar nas universidades e nas salas de aulas dos institutos federais, inclusive vimos universidades e institutos federais sendo criados. Isso foi muito bonito de ver. Bonito também de ver uma classe mais pobre tendo acesso à universidade. E parece que é isso que irrita essa galera. E quando a gente exatamente começa a trabalhar para empoderar os alunos e as alunas, conscientizar sobre as coisas que acontecem, sobre as mazelas do mundo, mostrar que o que está aí, essa desigualdade que está aí, não é natural, isso foi construído e pode ser desconstruído. Quando a gente começa a trabalhar nisso, nós somos acusados de doutrinadores e doutrinadoras. E aí existe uma intenção clara de acabar exatamente com uma educação para isso. Por isso que eu sou considerada inimiga, porque a gente está exatamente trabalhando, conscientizando alunos e alunas para o que está acontecendo aí. Isso não é nem um pouco, não interessa nem um pouco para um governo você ter uma classe de estudantes que pensam, que criticam, que saibam debater, que saibam conversar, que reflitam sobre as mazelas do mundo. E, assim, está escrita aqui uma frase, né? Ser professor sem lutar é uma contradição. Por uma necessidade ontológica da minha profissão, eu não posso chegar em sala de aula falando, por exemplo, de plano inclinado, de equações, sem antes debater com os meus alunos por que nós estamos assim. Por que, por exemplo, numa sala de aula como o Cefet, nós estamos hoje com salas com projetores, salas climatizadas, janelas anti-ruído, um quadro imenso de professores com doutorado e com mestrado. Isso faz o diferencial. Então, a primeira coisa que se fala para um aluno, que pelo menos deveria ser falado para alunos de escolas públicas, é por que estamos assim, por que nós temos e por que os outros não têm. E se eu for de uma professora de uma escola estadual, né, por que nós não temos e outros têm? A primeira coisa é isso. E a gente, de fato, começou um movimento assim. Existia uma abertura para debate nas escolas públicas e, portanto, nós fomos acusados, e universidades também. Certo? Então, isso que está acontecendo no Cefet, que está acontecendo não só no Cefet, né? Foi falado aqui que o Rio de Janeiro é um laboratório. O Cefet não deixa de ser um laboratório também. O Rio de Janeiro, de fato, é um laboratório para o Brasil inteiro. Isso que está acontecendo no Cefet é gravíssimo. É gravíssimo, porque estão ameaçando a autonomia da educação pública. O Cefet ele tem ensino técnico nível médio, ele tem graduação, ele tem mestrado, tem doutorado. Nós nunca, aliás, universidade nenhuma aqui no Brasil representou um problema. Nós somos o 13º país mais citado, 17º, mais citado em pesquisas acadêmicas, 13º que mais publica.
Nós não temos muito motivos para orgulhar dos nossos pesquisadores, das nossas pesquisadoras. E por que está sendo atacado esse tipo de movimento? Por quê? Porque essas pessoas que já foi falado aqui, né, em várias mesas, né, a gente tem exatamente uma preocupação em enriquecer uma elite. A educação aqui é vista como mercadoria. E educar para pensar, investir em pesquisa básica, onde a gente das tais ciências humanas, onde a gente faz uma reflexão sobre as mazelas da sociedade. Isso não parece ser uma coisa importante para esse governo. Aliás, isso é considerado uma ameaça para esse governo. Então, o que está acontecendo exatamente no Cefet? Respondendo objetivamente sua pergunta, nós estamos sendo totalmente, de forma forçada, está acontecendo um aparelhamento para que haja a implementação de um projeto que tira a nossa autonomia. Não tenham dúvidas que nós estamos resistindo e muito ali dentro. A gente vai lutar até não poder mais contra esse sucateamento nas universidades, institutos, Cefet e pela educação pública no Brasil. Não há governo, nem mesmo Bolsonaro, vai tirar a nossa esperança de melhorar uma nação pela educação. Muito bem. Eu queria falar aqui com a Élica também. A gente falou da educação, da cultura e da educação, né? Falamos de consciência de classe, né? Darcy Ribeiro, lá atrás, tinha dito, se a gente não construir escolas agora, e ele inventou o CIEPs, né, que era um modelo maravilhoso, vamos, daqui a 20 anos, estar construindo prisões. Então, é isso que está acontecendo. Eu queria saber, Élica, de que forma que, mesmo sob ataque, mesmo sob intervenção, mesmo com os alunos sendo incentivados a delatarem os professores, como é que você consegue trazer essa consciência, que às vezes não vem da família, tem que vir da escola, essa consciência de classe, essa consciência de luta para os alunos? Bom, muito bem. Nosso trabalho em sala de aula, acho que a gente considera assim, soldados, assim, nós somos soldados na linha de frente, né? Porque a gente está exatamente recebendo crianças, jovens, adolescentes. A gente tem uma missão muito grande. O ministro da Educação, ele teve a disfarçatez de falar que ele não deveria ser chamado de ministro da Educação, e sim ministro do Ensino, né? Ele falou isso, porque a máxima do projeto Escola Sem Partido é a escola, a família educa e a escola ensina. Quando eles falam isso, eles estão colocando nós, professores e professoras, como meros reprodutores de conteúdo enciclopédico. Só que estamos no século XXI. Olha o mundo em volta. Não está me parecendo um lugar muito agradável de se viver, né? Informação, a escola hoje não pode ser um lugar onde se passa informação, porque informação todo mundo tem na palma da mão. A escola hoje tem que ser um lugar onde a gente aprenda a refletir sobre as informações que a gente recebe. Por isso que é muito interessante eu gosto muito de fazer, inclusive, prova quando os meus alunos e minhas alunas usam celular, exatamente mostrando que você pode pegar informação você pega aí, inclusive cola, mas a questão é como é que você reflete sobre isso. Então, as nossas avaliações também estão mudando. Ao invés de ficar colocando os alunos para responderem, a gente está colocando alunos para pensar, para perguntar. Isso, a gente gera aí um ser humano muito diferente. A partir do momento que a gente muda a metodologia, veja bem, a ementa é cumprida, mas a forma de você transmitir um conteúdo pode ser muito diferente. E, dependendo da metodologia, você gera seres humanos diferentes. Então, quando você usa a metodologia em sala de aula, que você não trabalha com
não estimula o individualismo, a competição, muito pelo contrário, você estimula o trabalho coletivo, só cresce, a turma só é bem avaliada se todos estiverem trabalhando de forma conjunta, ajudando uns aos outros, trocando informação, trocando reflexão, você gera um ser humano diferente. Nesse sentido, é importante falar o seguinte: quando tentam me tirar a figura de educadora, falando que eu só tenho que ensinar conteúdos enciclopédicos em sala de aula, aí entra uma coisa muito importante que a gente precisa saber. A educação no Brasil, de uma forma geral, ela nunca foi tratada por educadores e educadoras. A gente teve momentos bacanas com Darcy Ribeiro, na época de Brizola, tudo, mas, de uma forma geral, e principalmente nesse governo, a educação está sendo pautada pelas mãos de administradores e não de educadores. Isso tem a ver com o que a gente está vendo, com o que a gente está sofrendo agora. Tentar falar que a escola não educa, ou pelo menos não deve educar, é não entender absolutamente nada a forma como é que o mundo funciona. Eu educo, você educa, eu acabei de ser educada aqui pela fala do David. Nós todos, em essência, nós somos educadores e educadoras. E querem falar que, justamente na escola, nós não podemos trabalhar com educação? Que eu só posso ensinar? A família educa, é fato. Mas a escola educa também. E a gente educa para a revolução que a gente quer fazer agora. Porque, mais do que nunca, é necessário, e é um momento, estou falando que a gente nunca teve tantos colegas deprimidos, isso é fato, mas eu também nunca vi tantos colegas animados, de certa forma. Eu sou uma delas. Né? Nunca se falou tanto em educação como a gente está falando hoje. E, de certa forma, isso me anima, me deixa muito feliz. A venda dos livros de Paulo Freire bateu recorde. Este ano. Então, eu não posso olhar para esse momento e falar que a gente está vivendo assim, são trevas. Não, calma. É um momento difícil? É um momento difícil. Mas é um momento que eu estou achando que está um momento assim, muito rico em termos de debate. Olha aqui, nós aqui. Olha que felicidade, né? A minha, quando eu ouvi o Samba da Mangueira, eu falei assim, cara, quem são esses gênios? E na luta aqui a gente se encontra. Hoje, na luta a gente está se encontrando. É arte e educação que vai, de fato, tirar esse país da onde ele está. E estão querendo, inclusive, tirar a arte, filosofia e sociologia das escolas, porque está falando que escola não é lugar disso. Não é lugar de sensibilizar nossos jovens e nossas crianças. Não, vai ter Samba da Mangueira na escola, sim. Entendeu? Nas nossas escolas, sim. No dia que o interventor chegou lá no Cefet, os alunos... A gente estava numa reunião fechada, que eu fui convocada como coordenadora para estar numa reunião fechada com o interventor. Os alunos, assim que souberam que a gente estava numa reunião fechada, eles correram, pegaram um alto-falante, colocaram na janela de onde estava a reunião e tocaram o Samba da Mangueira bem alto. Porque, sim, né? Porque é assim que vai ser, sabe? Vai ser com muita arte, vai ser com muita filosofia, vai ser com muito debate, vai ser com muita garra, que a gente vai, de fato, eu não vou falar reconstruir, mas a gente vai, de fato, fazer existir esse país de uma forma bonita, como estava acontecendo. A gente estava num caminho muito bom. A gente, quando eu estou falando, quando a gente entra na UERJ, entra no UFRJ,
ver negros e negras ocupando lugares de estudantes, sem estar só ocupando, como fazia antigamente, lugares de limpeza na escola, né? Estão agora estudando, estão crescendo. Isso é muito bonito de ver, a gente estava num caminho muito bacana. E é isso que incomodou. É exatamente quando a gente pega a escola no lugar da sala de aula. Veja bem, a escola é laica. Isso, de fato, a escola tem que ser. Está escrito na Constituição, na lei. A escola é laica. Mas não sejamos ingênuos. A escola nunca foi neutra. A gente sempre trabalhou para um determinado tipo de governo. Se eu chego em sala de aula, se nós chegamos em sala de aula e não promovemos o debate sobre lutas de classe, nós estamos trabalhando para um tipo de governo. Se a gente chega e faz o que a gente está fazendo agora, colocando as escolas, e aí as escolas públicas de uma forma geral, como um espaço de debate, não só como um espaço para você passar conteúdo, mas um espaço para as pessoas exatamente refletirem sobre os conteúdos que estão recebendo, aí a gente vira exatamente como estou falando, né, um problema para essa sociedade. Mas é assim que vai ser. Assim está sendo. Por isso que estamos sendo considerados inimigos desse governo. E ser considerado inimigo desse governo, para a gente, é elogio. Vamos sim incomodar, a gente vai incomodar. Vamos sim, se é doutrinação, se o fato da gente criar ou ter em salas de aula, dentro das escolas, debate de luta de classe, se isso for doutrinação, vamos fazer doutrinação, sim. Vamos doutrinar muito, vamos fazer o nosso trabalho bem feito agora. Porque, pelo visto, a gente pecou muito, fazendo a famosa palavrinha da moda, a famosa autocrítica. A gente pecou muito, porque a gente trabalhou um tempo acreditando que a gente estava num caminho e que esse caminho ia continuar. Certo? E, exatamente, a gente usou menos Paulo Freire em sala de aula. Paulo Freire tem um método muito famoso, que é o método da alfabetização de adultos. Isso é muito importante, legal. É um método que é citado no mundo inteiro. Mas, a meu ver, o que é mais importante de Paulo Freire é que ele fala que a gente não pode ensinar nenhum conteúdo sem antes você conscientizar alunos e alunas sobre o que está acontecendo no mundo, sobre por que a gente tem e outros não têm, ou por que a gente não tem e outros têm. Então, nesse sentido, Regina, a gente está trabalhando, vocês podem ter certeza, a gente está apanhando muito, vocês estão vendo, literalmente, às vezes, até nas ruas. E saibam que, quando tem qualquer manifestação envolvendo a educação, não é só para ir professores e professoras, é para todo mundo estar lá, porque é uma luta nossa. É para estar engenheiro, é para estar artista, é para estar médico, é para estar psicólogo, é uma luta nossa. Porque a gente está ali, exatamente, tentando, acreditando, e não podemos deixar de acreditar, que pela educação, que quando eu falo educação, a arte está aqui, a gente não consegue, pela educação, a gente não pode deixar de acreditar nisso, que a gente consegue fazer um mundo melhor. A gente segue nessa luta, a gente segue nessa resistência, que a mesa é exatamente resistência. A gente segue assim, e eu acho que num momento assim muito, eu acho que está a gente num momento muito rico. Volto a falar, a importância, estão exatamente atacando artistas, a gente nunca viu quer dizer, a gente já viu na época da ditadura, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Tanta censura, tanto aparelhamento das instituições públicas. A gente nunca viu tantos artistas e tantos professores e professoras apanhando. Mas eu vou falar o que eu falei para o Lula, né? Quando eu estive com ele, tive a honra de estar com o nosso presidente. Quando eu vejo, né, quem está nos tacando pedras, quem está nos xingando, esse é o momento que eu mais sinto orgulho de estar desse lado.
certo? Está ao lado de David, está ao lado de Regina Zappa, que é uma escritora. A gente está exatamente, eu acho que no lado certo da história, sabe? Brigando, tentando tocar tudo isso para frente. E, assim, aproveito o espaço aqui e peço, mais uma vez, a atenção de todos e todas vocês para a luta que está acontecendo dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos institutos federais, certo? Nós estamos ali, seja a escola municipal, estadual, federal, universidade, nós estamos numa luta muito grande, nós estamos resistindo. Então, a gente precisa que todas as pessoas entendam que essa luta não é só nossa, é uma luta de toda a sociedade. Obrigada mais uma vez. Muito bem.